Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência semanalmente aqui conosco na TV Santa Maria, canal 19 da NET. O nosso agradecimento também à Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim, oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Restaurante Feijão e Arroz, atendimento personalizado, carinho dos seus proprietários da família Haddats, o sabor caseiro é a sua marca. Postos de combustíveis Paduim, a qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Muito bem, hoje estamos aqui nos estúdios e também eu quero fazer aqui o agradecimento a todos os telefonemas, as mensagens que recebemos dos 4 anos do Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Na semana que passou, nós comemoramos esses 4 anos e eu agradeço então aqui esse carinho todo que vocês têm pelo nosso programa que fazem então 4 anos que estamos no ar de forma ininterrupta. Estamos hoje com mais um convidado, estamos aqui com o Dr. Sandro Meiners, o delegado Sandro, que é o delegado regional da Polícia Civil, e vamos conversar com ele sobre a sua atividade como delegado regional, a sua atividade dentro de toda a estrutura da polícia e como que está a segurança pública aqui em Santa Maria hoje. Delegado Sandro, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu sempre agradeço e a gente sabe que nós temos uma agenda muito atribulada e principalmente quem está hoje na ativa, né? Brigada Militar ou Polícia Civil e que tem aí uma série de missões a serem cumpridas e alguma delas até fora da agenda, né? Que acontece de uma hora para outra e tem que cumprir a missão. Então eu quero agradecer aqui o apoio mais uma vez a estar no nosso programa, de nós conversarmos um pouco com o nosso telespectador e informando todos eles de como que está a segurança pública aqui em Santa Maria. Obrigado, delegado. Não precisa agradecer, é um prazer imenso estar aqui. Eu gostaria de te parabenizar ao vivo aqui. Né? Obrigado. Pelo aniversário, né? Pelo 4º aniversário do programa. Isso. O programa é uma marca já de Santa Maria. Né? Eu acho que talvez seja o único programa televisivo de Santa Maria que trata sobre questões de segurança pública. Então, é um programa que eu gosto muito, assisto, e porque a tônica do teu programa é essa. E alguém que, como tu, conhece muito bem essa área e tem contribuído muito, né, nessa discussão, Perfeito. Nesse espaço, que é um espaço em que a comunidade pode interagir com todos os teus convidados. Sim. Então, meus parabéns. Obrigado, obrigado. Sandro sabe que
a nossa amizade vem de longa data, né? Desde o tempo que eu estava na ativa e tudo mais, e quando surgiu toda esta ideia de nós fazermos, foi justamente dentro do fator daquela experiência que nós vivemos, né, durante os 30 anos de corporação, e que, Sandro, e tu sabes tanto quanto eu, essa dificuldade que nós temos do agir como polícia, porque em muitas das situações não são casos de polícia, né? Por isso que foi colocado dentro do programa a situação de cidadania, né? Cidadania e segurança pública, porque todos os dias, eu acredito de que no mínimo uma vez por dia ou uma vez por semana, sei lá, vai aparecer alguma coisa na tua delegacia, enfim, na Polícia Civil, de alguns fatos que a gente consegue detectar ali que não é assunto para a polícia. Teriam que outros órgãos públicos adotarem alguma providência. E que esta providência não sendo adotada, ela acaba dando reflexo na polícia. Esse detalhe é muito importante. Nós recebemos todos os dias. Isso é todos os dias. É todos os dias. Porque a Delegacia de Polícia, nós temos aqui uma DPPA em Santa Maria, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Correto. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. É o único órgão público que tem portas abertas para a população. Não fecha nunca. Não fecha nunca. Então, toda pessoa que tem um problema na questão familiar, na questão negocial, enfim, um distrato comercial, enfim, ou algum problema de outra ordem, de consumidor que não seja crime, algum problema de saúde pública que não envolva a questão do direito penal e de polícia, as pessoas acabam procurando a delegacia de polícia, querem fazer uma ocorrência, porque saem com uma chancela do Estado. É o único órgão público que vai dar um documento ali, assinado por um funcionário público, por um delegado de polícia, de madrugada muitas vezes, e que acaba sendo utilizado depois para uma finalidade jurídica, para acionamento do poder público, ou para acionamento de um particular, ou para resolver um problema grave que envolve a família do cidadão, é um problema que precisa lá de uma obra da prefeitura, que precisa de uma obra da Companhia de Energia Elétrica, da Corsã, e as pessoas acabam procurando a polícia. Então nós somos acionados diuturnamente e prestamos uma assistência à população que não é nem atribuição da polícia. Sim. Né? A Brigada faz muito isso também. Nós fizemos uma parcela de um serviço de natureza social que não é atribuição policial. Exato. Nós temos que trabalhar com crime, com as infrações penais, né? Mas acabamos prestando. E aí entra a questão da cidadania, né? Que muitas vezes há uma omissão ou não há um órgão que possa receber isso. Não está dando a resposta que deveria dar. E aí nós somos instados a fazer isso. E aí, claro, direcionamos depois para a pessoa procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, procurar um órgão público que vai ter o poder de resolver essa questão, o próprio Judiciário em algumas questões, né? Mas somos demandados diariamente em relação a essas questões. E às vezes as pessoas não compreendem muito bem ou não sabem nem a quem procurar. Sim. Quer dizer, às vezes o socorro imediato Exato, a dificuldade de saber aonde ela tem que procurar o seu direito. Às vezes há uma desinformação sobre muitas questões, né? Quando é policial as pessoas sabem onde é, mas às vezes elas não sabem a quem recorrer, e aí recorrem a gente. Perfeito. E Sandro, a gente verifica também, por isso, né, essa situação envolvendo as demandas do lado da cidadania, que nós chamamos muita atenção aqui do nosso público, de que temos sim que exercer com mais vigor esta parte de cidadania, porque justamente isso que nós estamos falando agora, que tu falaste, é o fator de que, na dúvida, enfim, do não atendimento de algum órgão, eu vou pensar assim, olha, então eu tenho 2 recursos, ou é Brigada Militar ou é Polícia Civil, né? A Brigada Militar que passou na rua uma viatura, eu vou atacar essa viatura e vou pedir o socorro necessário. E não é um trabalho deles. Que não é. Mas muitas vezes a polícia, né, e veja bem, acho que talvez nos segmentos do Estado que mais prestam serviço de natureza social, de cidadania, de auxílio à população, são as polícias. Porque as polícias, elas não são acostumadas a não atender, elas são acostumadas a resolver o problema. Correto. Porque o policial, o homem que está na linha de frente, ele tem que dar uma solução. A gente é instado a tomar soluções. Isso, dar a resposta. Exatamente. Estamos dando resposta diariamente, rotineiramente, né? Várias vezes por dia. Então, o homem de segurança tem isso. Não são órgãos tão burocratizados. Né? As coisas são mais agilizadas, elas têm um vetor, né, em que as coisas saem mais rápido.
Embora muitas vezes, isso que às vezes a população não entende, olha, a polícia explica que nós não temos competência legal. Certo. Aí vem a situação da competência, ou atribuição que vai até aquele determinado momento, né, aquele determinado nível, né, de competência. E aí, Sandro, vem esse aspecto de nós informarmos cada vez mais a comunidade para que ela também faça a sua parte, né? Eu coloquei um artigo hoje no Face, a situação envolvendo droga e violência, e que até um assunto que eu quero abordar contigo, né, dentro da tua prática hoje e do conhecimento, né, que tu tens aí de todo desse envolvimento dentro da polícia, que ela está chegando no determinado nível, Sandro, de que estamos sendo pressionados como cidadão de bem, né, e que está avançando. E este diagnóstico, Sandro, que eu quero que a gente possa conversar um pouco mais profundamente, do diagnóstico qual o motivo, dentro da tua visão hoje como delegado regional e dentro da tua experiência toda junto à DEFREC, né? Qual o diagnóstico que tu estás verificando deste crescimento? Algumas coisas eu vou aqui dizer para ti, né, dentro da minha opinião, mas quero ver dentro da tua opinião primeiramente, né, esse crescimento, principalmente envolvendo a situação droga. Bom, nós temos um aumento vertiginoso, o crescimento é absurdo. Santa Maria é hoje um grande mercado consumidor de drogas. E por que esse crescimento acontece se as polícias trabalham incessantemente, trabalham diuturnamente combatendo esse crime? Nós temos uma política nacional de combate, de repressão às drogas. E a gente vê que isso não surte efeito desejado, isso não atinge, vamos dizer assim, as metas estimadas, os objetivos, porque no momento em que nós combatemos o tráfico, nós tentamos com isso também minimizar consequências do tráfico de drogas, que são os outros crimes que acontecem em função do tráfico. São, por exemplo, a violência doméstica, a violência no trânsito, o furto, o roubo, né, o homicídio. E que tudo tem ligação com a droga lá, né, Sandro? Todos interligados. Agora nós temos um processo de migração, inclusive de facção criminosa, da região metropolitana para Santa Maria. Essa é outra informação ruim. Que é um problema muito grave, porque as facções criminosas não praticam só tráfico de drogas. Elas vêm para cá, elas mandam soldados para cá, para que essas pessoas se instalem aqui comecem a funcionar primeiro na distribuição de drogas, depois precisam de um processo de capitalização de recursos, e aí elas vão praticar furtos e roubos, e aí vão querer arrumar território, vão querer expandir o seu campo de atuação. E para isso vão usar da violência. Primeiro vão começar com ameaças, depois eles acabam matando para ganhar território. É o que acontece hoje em todos os centros urbanos, as metrópoles brasileiras, e a região metropolitana de Porto Alegre é um grande exemplo dessa violência que tomou conta da região metropolitana. Porto Alegre hoje está passando uma situação complicada, muito complicada. Então, nós precisamos entender esse fenômeno. Nós estamos errados na nossa política nacional antidrogas. Nós vamos ter que mudar, nós não podemos só combater. Nós temos que trabalhar na prevenção. Quem fala muito nessa situação do combate aí que tu falaste agora, o delegado Marcelo Arigoni sempre fala a respeito do enxugar gelo, né, Sandro? Exatamente. Que nós estamos enxugando. E o seguinte, e aí eu quero até também deixar essa pergunta dentro da tua linha de raciocínio agora. A Brigada e a Polícia Civil nunca prendeu tanto como está prendendo agora. As prisões, elas são em quantidades enormes, né? Cada vez se prende mais. Mais e mais. Nós não podemos também querer dizer que o judiciário é culpado, o prende e solta, não é só isso que influencia a estatística. Se prende muito, claro que se solta também, mas se prende muito. E o sistema prisional não tem mais espaço para albergar toda essa população que está sendo presa. Tanto é que em região metropolitana estão ficando nas delegacias. Já deu problema lá no presídio central que estão ficando em delegacias. Exatamente, estão represando nas delegacias. Estamos retrocedendo historicamente no tempo. Sim, estamos agindo como no Rio de Janeiro, né, Sandro? Exatamente. Lá a maioria dos presos lá são tudo dentro de delegacias amontoados. Lá tipo bicho. Onde eles deveriam ficar ali por um curto espaço de tempo, acabam ficando por muito tempo, muitos até depois de condenados. Exatamente. Né? E agora nós começamos a ter esse problema de represamento nos presos, não é só em Porto Alegre, algumas cidades da região metropolitana estão sofrendo isso, porque o sistema prisional lá está combalido, superlotado, não se tem mais espaço para colocar ninguém. E aí, como resolver essa questão? Essa solução ela está a longo prazo, não está a curto prazo. Nós temos que trabalhar
com prevenção. A prevenção consiste no quê? Tá. Nós vamos começar a trabalhar com as nossas crianças de hoje para que elas tenham a consciência, certo, o conhecimento mínimo. Então vem a parte educacional. Nós temos que chegar lá na escola. É a base, é a base. Porque não adianta a gente querer agora tratar todo mundo que está em contato com a droga. Sim. Por vários fatores. Porque o sujeito acha que não tem problema, porque ele não quer se tratar, porque nós não temos espaço para colocar todos os indivíduos, o poder público não consegue absorver essa demanda de cadeia de problemas, né? Exatamente. E a gente sabe que essa pessoa que é um usuário de drogas, em que pese os crimes que ela comete, ela tem um problema que afeta a saúde dela. Sim, né? De forma direta. Exatamente. Essa dependência que ela criou de alguma substância, ou de alguma substância, da droga em geral. Pelo motivo A ou B, ela se tornou dependente. Ela se tornou dependente. Ela tem que ser tratada. Só que aí, quando isso acontece, isso normalmente está misturado na questão que ela está cometendo crimes, sim, ela precisa ser punida pelos crimes, mas ela tem a questão da dependência. Aí o primeiro lugar que ela é colocada é dentro do sistema prisional. Dentro do sistema prisional tem drogas também, ela continua a fazer uso das drogas. E essa dependência, Sandro, ela acaba sendo cobrada do Serviço Público de Saúde. Ou seja, exatamente, o Serviço Público de Saúde não consegue absorver essa pessoa para quê? Ela não consegue, o Serviço Público de Saúde hoje não consegue absorver um pai de família honesto e tudo mais. Como é que vai absorver uma situação dessas de um drogado para fazer um tratamento que não é uma coisa simples? Né? Que ela tem várias etapas para serem cumpridas. E veja bem, essas pessoas que têm alguma dependência, quando elas precisam ser internadas, e acontecem os casos de internação, normalmente elas ficam lá um curto espaço de tempo, na rede pública. Sim. 15 dias, 30 dias. E que não é o suficiente. É um processo de mera desintoxicação. É a primeira fase, é a desintoxicação e o resto. Na verdade, ela deveria ficar lá meses, talvez um ano, afastada do convívio social, afastada da possibilidade de acesso às drogas, para daí o organismo dela se habituar àquela nova realidade, para que ela pudesse aprender... Exercer alguma atividade. Alguma atividade laboral, aprender alguma profissão, passar a ter contato de novo com o estudo. Isto. Sei lá, religiosidade, enfim, desenvolver valores positivos. Né? E isso não acontece. Então nós temos um sério problema. Essa nossa guerra contra as drogas, ela não vai resolver o problema nunca. Sim. Primeiro que o Brasil tem fronteiras... Essas fronteiras nossas absurdas, né? Entra droga por todos os lados. Hoje, antigamente a gente dizia assim, olha, se a droga veio aqui, a gente sabia dizer a rota dela. Sim. Hoje é impossível. Não. É impossível. As drogas chegam de todos os lados. Porque eles estão criando modus operandi totalmente diferenciados, né, Sandro? Claro. Na verdade, assim, por mais que nós evoluímos enquanto polícia, enquanto organização, no combate ao crime, o criminoso também evoluiu muito. Sim, imagina. Né? As quadrilhas evoluíram. Né? Hoje... traficantes que atuavam isoladamente se juntaram, formaram associações criminosas. É a questão organizada mesmo. É um crime organizado, com estrutura, com hierarquia, com divisão de tarefas, com divisão de territórios. Quer dizer, tem toda uma logística estrutural que é utilizada por essas pessoas. Isso, obviamente, é utilizado e isso propicia, através da união desses traficantes, aumento de recursos para que eles façam um giro das drogas, eles conseguem trazer drogas dos mais variados locais, rotas alternativas, fornecedores diferentes. Então é muito difícil combater isso, é dificílimo, porque nós teríamos que fechar as fronteiras do Brasil para que as drogas não entrassem mais, e isso nem o Exército. E essa extensão territorial nossa, que é uma... Se fosse todo o Exército para as nossas fronteiras, nós não conseguiríamos estancar a entrada de drogas, porque entraria pelo mar daí. Sim, né? sim. Faria uma outra volta. Fazia uma outra volta e colocariam drogas dentro do território nacional. Então nós temos que mudar a metodologia. Né? Eu sou contra liberação de qualquer espécie de droga. Sim, como acontece no Uruguai. Eu acho que a experiência do Uruguai tem que ser observada. Acho que é um laboratório vivo. Até uma opção de observação. É um laboratório vivo, podemos observar para ver como é que isso vai funcionar lá. Mas eu acho muito difícil no Brasil nós termos alguma espécie de legalização ou de liberação. Então, vou fazer uma crítica. Agora, há pouco tempo, o Supremo andou decidindo, falando da legalização, não terminou a decisão, mas caminha, né? Claro que agora deu essa função toda da questão dos julgamentos, agora que envolve aí acabou o impeachment, enfim, mudando o foco. Está estancando um pouco a possibilidade do Supremo julgar mais rápido aquelas demandas. Sim. Mas essa é uma das que está represada no Supremo. E a tendência é que o Supremo, veja bem, é uma tendência que o Supremo venha com a sua decisão a legalizar a questão da maconha. Isso é um indicativo pelos votos dos ministros que já se manifestaram, né? Então, se isso acontecer da forma como o Supremo está votando, nós vamos ter outro problema, porque nós vamos legalizar o consumo por uma decisão judicial, mas vamos continuar criminalizando a venda. Então, nós vamos aumentar o número de pessoas interessadas em consumir, já que isso não é crime,
E porque muitas pessoas não consomem com medo de serem pegas pela lei, serem responsabilizadas, a letra fria da lei, e aí nós vamos aumentar o número de consumidores, consequentemente vamos aumentar o número de traficantes. Certo. E aí, se a procura aumentar, a oferta vai ter que aumentar também a lei de mercado. E aí vem o controle de que droga é essa. Não, tá liberado só para maconha. Mas e junto com a maconha não vai entrar a cocaína, não vai entrar o êxtase, enfim, vão entrar outras drogas sintéticas junto com essa demanda? E nós temos que analisar o seguinte, a Holanda também é um exemplo interessante, embora com uma realidade muito diferente da nossa, a realidade europeia, a questão social, econômica, política, é outro tipo de cultura. Totalmente diferente, a cultura do povo, a educação do povo, totalmente diferente, e ainda assim a Holanda tem problemas. Tanto é que a Holanda está, desde 1973, ela tem essa questão da legalização, e ela vem restringindo paulatinamente o uso dessas substâncias, a venda, a comercialização, onde pode ser comercializado. E um detalhe fundamental, a maconha na Holanda é caríssima. Um grama... Então já limita o usuário aí. O grama de maconha lá custa de 8 a 15 euros. Isso seria em torno de 35 a 60, 65 reais o grama. Então, obviamente, que se nós tivermos maconha a esse preço, ou então maconha com imposto, com carga tributária, nós vamos ter o mesmo problema que nós temos o cigarro paraguai. Por que o cigarro paraguai é colocado? Por que ele entra aqui no Brasil? Ele entra justamente porque a carga tributária é tão cara que o cigarro entra aqui muito mais barato do que o cigarro produzido no Brasil. Justamente pela carga tributária. Então, eu duvido que o Brasil vai legalizar a questão da produção, da comercialização sem tributação. Então não vai funcionar. Nós temos que ter esse olhar, né? Nós temos que pensar que tipo de sociedade nós queremos, nós temos que pensar que tipo de comportamento nós queremos da nossa sociedade. Né? Porque se nós liberarmos por um lado e não liberarmos por outro, nós aumentamos a questão e nós pioramos o problema. Perfeito. Então, cada passo dado aqui pode tornar muito pior o quadro do que já está hoje. Sim. Né? Eu concordo que responsabilizar o usuário, o dependente, é complicado. Porque muitos são doentes, literalmente são doentes. É questão de saúde pública. É questão de saúde pública. Agora, por que não mudamos então a lei no sentido de criar, por exemplo, internação compulsória? Certo. Hoje, nos Estados Unidos, não interessa quem for a pessoa. Pode ser até um cantor famoso, pode ser um jogador conhecido, um lutador, o sujeito vai ter que ser internado numa clínica por 3, 4 meses e passa a ser monitorado depois. E não é a questão voluntária, não é porque ele quer, não. É compulsório. Tá aqui, ó, compulsório. E passa a ser monitorado depois pelo Estado, é fiscalizado, ele tem que se submeter a exames para verificar se ele fez novos usos de substâncias. É uma outra realidade. Então nós temos que pensar isso. Se nós queremos uma legislação mais dura, mas mais dura por um aspecto fiscalizatório, mas por outro lado que venha a permitir o tratamento dessas pessoas. É isso que nós temos que pensar. Essa forma que nós estamos fazendo, por mais que nós possamos aumentar o número de desapreensões, nós não vamos conseguir resolver o problema. E tem um outro detalhe que está acontecendo agora, que é o mais novo de tudo. É que começam a surgir no Brasil algumas drogas sintéticas que não são proibidas ainda, porque são tão novas que não tem ainda o... Não deu tempo de analisar a qualidade, as substâncias que compõem essas drogas e colocá-las lá na portaria da Anvisa, que é quem regula o que pode e não pode ser comercializado no Brasil. E aquilo que a Anvisa proíbe, expede uma portaria proibindo, é o que vai ser droga para efeitos de aplicação da lei penal. Perfeito. Para efeito da atuação da polícia para reprimir isso ou não. Então nós começamos a ter substâncias novas. Isso já está circulando em Santa Maria, Sandro? Nós temos aqui algumas substâncias já encontradas em Santa Maria que precisam ser mandadas para a perícia porque são desconhecidas dos agentes policiais. Substâncias novas estão chegando. Né? E nós temos uma proximidade, por exemplo, com o Uruguai muito grande. O Uruguai também tem problemas com drogas sintéticas. Isso facilita que essas drogas cheguem aqui. Infelizmente, as drogas que não são proibidas pela Anvisa podem ser trazidas de outros países. Né? Acabam entrando, chegam uma toda maior hora fragilidade, aeroportos do país inteiro e acabam entrando aqui. E sem contar agora a questão da possibilidade de produção de algumas substâncias aqui, que são produzidas com anestésicos. Sim, aí são questões de laboratório, de uso veterinário. A questão que ainda usam a cola de sapateiro, que ainda usam o solvente. Lembra a antiga cola de sapateiro que se via os pivetes cheirando, que hoje... Ainda temos gente usando isso hoje, e isso ainda continua sendo comercializado pelos estabelecimentos comerciais, e não temos aí uma forma de controlar... De fiscalizar e controlar, porque existe legislações, né, que proíbem esse tipo de venda para menores, enfim, uma série de coisas. Mas aí se fácil burlar isso. Muito, né, muito. Marcos?
Delegado, nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos voltar também aqui. Eu gostaria de nós falarmos um pouquinho também. O diagnóstico todo está sendo dado aqui, né? Mas aí vem uma coisa que nos preocupa bastante, que é este encolhimento da segurança pública. A segurança pública está se encolhendo, né? Em seu efetivo, enfim, em várias situações. E aí eu gostaria de conversar um pouquinho no segundo bloco também a respeito disso, tá bem? Perfeito. Bem, vocês estão vendo que a segurança pública, assim como o delegado Sandro está comentando conosco, ela tem uma diversidade muito grande na sua interpretação e principalmente nos seus reflexos. E é isso que nós queremos chamar a atenção no programa de hoje, né? Para que as comunidades estejam mais envolvidas, com os olhos mais abertos para tudo que está acontecendo ao nosso redor e que seja, sim, chegada até a polícia, enfim, a brigada ou polícia civil, as informações pertinentes para que eles possam agir. É isso que nós vamos conversar um pouquinho durante o segundo bloco. Não saia daí, vamos fazer um breve intervalo, até daqui um pouquinho. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho nesses 4 anos que estamos aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Hoje estamos nos estúdios com o delegado Sandro Meiners. O delegado Sandro, que foi muito tempo delegado da DEFREC, titular da DEFREC, e que agora vem exercendo com a sua competência peculiar que nós já conhecemos há muitos anos. Ele vem desenvolvendo a atividade de delegado regional da Polícia Civil aqui em Santa Maria. Evidentemente que aumentou a sua carga de responsabilidade, né, delegado? Com certeza. E muito, né? E muito. Não, eu sei bem como funciona e digo que é uma carga pesada, mas nada que a sua competência e experiência não consiga administrar. Delegado, é justamente isso que eu gostaria de nós entrarmos aqui agora um pouquinho nesse assunto, que é o fator que nos preocupa a todos, que a segurança pública em âmbito nacional, nós temos um amplo conhecimento de como ela foi administrada até aqui, né? Uma das primeiras situações envolve o fator de que ela não tem uma rubrica própria, assim como a situação da saúde, da educação, que obriga a União, o Estado e os municípios a terem um percentual fixo da sua receita líquida de investimento na saúde e na educação. Isso sempre foi
uma situação perseguida pela segurança pública, porque ela fica daí ao bel prazer dos governantes. Olha, um governador bom nos deu X viaturas, colocou X homens na segurança, X mulheres. O outro não era tão bom, nos deu só a metade de viatura, ou não ingressou ninguém na corporação. Isso tudo é ao bel prazer de cada governante. E isso vem trazendo ao longo do tempo um prejuízo muito grande para a segurança. Agora, durante o intervalo, nós conversávamos a respeito da região oeste, aonde eu tive o privilégio de comandar aquela região num determinado momento, aonde eu tinha muita gente lá, inclusive um pelotão na Santa Marta. Hoje, o que acontece na Santa Marta? Não existe mais esse pelotão e nem o posto da Santa Marta funciona mais, está fechado. E aí se faz a pergunta, vem cá, é o comando do regimento, é o comando do CRPO que adotou essa postura? Não, não é. Eu tenho absoluta certeza, se nós deixássemos aí esta decisão a ser tomada pelas autoridades que administram, assim como o senhor está hoje como delegado regional, que, sabendo das necessidades, teria expandido outras situações. Mas não, se sabe que estamos com problema de efetivo, estamos com problema de viaturas, enfim, dos meios necessários para nós fazermos um bom serviço para a comunidade. E isso, sem dúvida nenhuma, causa um prejuízo muito grande, principalmente no planejamento, né, delegado? Com certeza. É difícil administrar a falta de recursos, sejam recursos humanos, sejam recursos materiais. O que nós estamos enfrentando hoje? A Polícia Civil e a Brigada Militar têm um retrato muito parecido. As duas instituições estão passando por um processo de, vamos dizer assim, de encolhimento gradual e frequente, rotineiro. Sim. É um movimento que não para, é uma linha decrescente. Por quê? Porque a polícia vem envelhecendo com o tempo, principalmente a polícia, vamos pegar a polícia da nossa região, né? Isso. Que é difícil o policial conseguir vir trabalhar em Santa Maria. Quando ele vem, ele já tem um tempo de experiência. Então ele fica aqui trabalhando, quando ele chegar num tempo determinado, ele tem o direito à aposentadoria. Hoje, atualmente, os policiais não têm nenhum incentivo para não se aposentar. Esse é outro problema. Tem gente se aposentando muito jovem. Incentivo e motivação, né, Leandro? Motivação, né? Porque nós estamos enfrentando um momento agora de dificuldade na questão do recebimento de salário em dia. Isso afeta a moral, a estrutura psicológica. Porque vai dar um reflexo dentro de casa, na família. Exatamente, o ânimo, a disposição para fazer. A Polícia de Santa Maria sempre trabalhou e trabalha muito. Isso afeta essa capacidade de responder com energia e com respostas firmes e eficientes à criminalidade. Então, nós temos, além desse processo de falta de incentivo para ficar, né, os policiais não vislumbram possibilidade de promoção, não vislumbram a questão da melhoria das horas extras, que era uma maneira que os administradores, o delegado regional... Eu trabalhava mais, o comandante, mas eu era recompensado por isso. Tu consegue colocar mais gente na rua, a cobrir algumas lacunas, algumas brechas em horários, em operações, em ações de campo. E isso mostra, né? Quanto mais gente na rua, quanto mais presença do Estado na rua... É o lado preventivo, vai dar o reflexo direto na diminuição desse índice de ocorrência. Tu vai inibir alguns crimes, tu vai mudar o local dos crimes, os crimes mais graves não vão acontecer, porque as respostas estão mais próximas para ser dadas. Sim. O policial está mais perto dos locais das ocorrências, então obviamente que isso inibe a criminalidade. Então esse é um grande problema. Nós temos um efetivo hoje da Polícia Civil que é de 30 anos atrás. Como falaste, com uma criminalidade... Ele é muito parecido, para não dizer que é idêntico à Brigada Militar. Uma criminalidade que cresceu exponencialmente e o efetivo hoje é o mesmo e até menor do que em alguns anos da década de 80. Perfeito. Então, isso é complicado. Como nós vamos resolver essas questões? Eu sei que isso é difícil, o administrador não pode ficar só chorando, não pode ficar só reclamando, ele tem que criar alternativas. A gente tem procurado fazer mais com menos, gastando menos, fazendo mais. A gente tem procurado trabalhar com mais inteligência, com mais planejamento, mas obviamente que isso não é suficiente para essa demanda crescente de criminalidade que se tem. Nós precisamos que os nossos governantes olhem com atenção. A segurança é vital. Sem segurança o comércio não trabalha tranquilo, sem segurança não há investimento na indústria, sem segurança as escolas não podem funcionar com tranquilidade, os professores dar aula, os alunos irem tranquilos, porque tem o problema de chegar e sair da escola, tem o traficante rondando a escola. Nós precisamos da segurança para que as escolas possam trabalhar bem.
Sem segurança, os postos de saúde têm dificuldade de trabalhar. Nós temos um problema da região metropolitana hoje. O sujeito é baleado, em tiroteio, bandidos vai para um pronto-socorro, vai para um hospital. Sim. E os bandidos vão lá, invadem aquele local por falta de segurança, acabam eliminando o seu desafio. E alguns postos, inclusive, que não estão abrindo mais por falta de segurança. Então, a segurança é vital para o funcionamento da sociedade. Uma sociedade, uma comunidade funciona bem se tiver uma presença firme. Boa segurança. Uma presença firme, massiva, né, numerosa da polícia prestando atividade naquele local, seja com a brigada na questão preventiva, seja da polícia civil na questão repressiva, dando as respostas que precisam dar depois que o crime aconteceu. Sim. E mais, quando se tem abundância de policiais, tu tem outras ações que tu podes fazer do lado da prevenção sobre drogas, da prevenção sobre outros crimes, da prevenção sobre a violência doméstica, da prevenção sobre a violência contra a criança, contra o idoso, que são questões que podem ser trabalhadas e vão evitar crimes no futuro. E mais, além dessa questão de prevenção, tu te permite fazer outras ações e coibir outros crimes que no dia a dia, às vezes, tu não tem tempo para atender. A questão de crimes contra o consumidor, que são rotineiramente praticados, a questão de fiscalizar estabelecimentos comerciais, oficinas, por exemplo, sucatas, sim, esses desmanches, revendas, a questão que vende, dos locais que vendem gêneros alimentícios, os próprios restaurantes, às vezes. Olha a abrangência. Sobre a qualidade dos produtos, as farmácias, para ver que tipo de medicamentos estão comercializando, enfim, tem toda uma questão que tu pode olhar para o lado da sociedade, do consumidor, né, da prestação de um serviço em que, se tiver rigor fiscalizatório, o comerciante, o cidadão vai se comportar melhor. Quanto mais direto na comunidade, no bom andamento dela. Exato. Tem uma série de ações que seriam praticadas. E nesses momentos que nós estamos vivenciando agora, são momentos difíceis, nós estamos combatendo aquela criminalidade do dia a dia, aquela criminalidade do roubo, do furto, do homicídio, procurando dar respostas a esses crimes. São os crimes mais graves. Nós temos que eleger o que é mais importante e atacar o que é mais importante. Temos conseguido dar respostas, mas ainda assim eu me preocupo se esse processo continuar a acontecer. Dentro desse mesmo crescimento. Se nós continuarmos com esses problemas estruturais, se nós continuarmos com essa saída de policiais, desde o início de 2015 até o março de 2016, saíram mais de 500 policiais civis para a reserva. Se aposentaram. É muito alto. É muita gente. Pessoas que, se tivessem uma gratificação, pessoas jovens ainda, né, teriam permanecido por mais tempo. Plena capacidade laboral, né, pessoas experientes, poderiam continuar trabalhando com qualidade, com eficiência e somando muito, porque eles vão ensinar os jovens, porque vão trocar experiência e vão usar a sua experiência na execução das atividades. Sim. Então isso é importante. Delegado, se observa aí, dentro desse fator todo, que a partir do momento em que a polícia, como órgão público, está sendo tratada desta forma, se nota muito dois aspectos. O primeiro, que eu vou falar aqui um lado positivo primeiramente, que é o fator de como a comunidade ainda está vendo a Polícia Civil e Brigada Militar ainda exercendo as suas funções e dando respostas positivas. E quero dar um exemplo que foi a semana passada, e que casualmente eu estava com o senhor e aí depois foi noticiado no dia seguinte aquela prisão que aconteceu aqui dos carros clonados aqui em Santa Maria, né? Exatamente. Uma investigação que já vinha sendo feita de longa data e que as ações foram prontas e a Polícia Civil deu a resposta necessária, recolhendo esses veículos e prendendo esses elementos. Então esse é o fator positivo. O fator negativo é justamente a situação da desmotivação. Da onde que o nosso efetivo, e quando eu falo isso, eu me refiro sempre então à Brigada e Polícia Civil, estão tirando esta motivação para exercerem ainda funções como esta que foi do lado positivo de uma missão enérgica, bem liderada, né, bem comandada e que deu a resposta de pronto para a comunidade. O outro fator é que, nesta observação do encolhimento da polícia, aquele que é o traficante, aquele que é do alto escalão e que ele começa a enxergar esse mercado com outros olhos, ele diz assim, olha, eu acho que Santa Maria é um bom mercado.
vai me render um bom dinheiro dentro do tráfico. E eu estou falando especificamente aqui o caso que envolve aí essas quadrilhas organizadas e o que aconteceu que a Polícia Civil acabou desbaratando este ingresso dessas quadrilhas aqui em Santa Maria, principalmente ali no Beco da Tela, onde tinha a quadrilha do Seco, a quadrilha Bala na Cara, enfim, que estavam se articulando aqui em Santa Maria. E que, pela competência da polícia também, ela foi detectada e imediatamente desarticulada. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa situação para nós. Então, isso dá para usar o discurso que a gente vinha adotando antes ali, naquela questão da dificuldade de estrutura. Sim. E aí tu tem um ingrediente novo no cenário, que é a facção criminosa, ou que são as facções criminosas, com migração de criminosos, com uma realidade de violência da região metropolitana para Santa Maria, com outra realidade. Quer dizer, eles vão trazer a violência de lá para cá. Certo. Esse é o processo. Sim. Então, o que nós temos que fazer para isso? Para pegar essas pessoas, existe um trabalho de inteligência, existe um trabalho de investigação. Paciência. De muita paciência, é um jogo de xadrez, tu tem que adotar o procedimento certo no momento correto, senão tu perde toda uma operação. Enfim, e há muito tempo nós estamos acompanhando esse processo, estamos conseguindo criar obstáculos e afastamos o ingresso dessas pessoas aqui. Já foi a terceira vez que, através da DEFREC, a gente conseguiu cortar, vamos dizer assim, esse ingresso. Na última vez, uma ação concatenada agora com a nova Delegacia de Homicídios, que já começou a sentir... está dando respostas. E já começou a sentir o efeito desse tipo de criminalidade. Já tivemos execução dessas pessoas Foi aqui em Santa Maria. Na hora que essa delegacia está sendo inaugurada, que acabou surgindo então essa... Então nós precisamos de uma resposta qualificada. E aí como é que se faz isso? Isso se faz com inteligência, com trabalho, com material humano. Não tem dúvida, é isso. E aí, esse é o problema. Quando nós temos menos policiais aqui em Santa Maria do que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. De homens, mulheres, para que... Exatamente. Então, essas respostas, elas ficam, de certa forma, comprometidas em algum aspecto. E o criminoso consegue mensurar bem esse cenário. Ele está na observação, né, Sandro? Ele está observando, ele está sentindo aonde há fragilidade por parte do Estado. E a fragilidade surge justamente, olha, vamos pegar a zona oeste da cidade, certo. Vamos pegar lá o Alto da Boa Vista, vamos pegar a região da Santa Marta. Ali tivemos problemas, essa quadrilha estava naquela região da cidade, agora na segunda vez, tentou no Beco da Tela, não conseguiu, aí já estava tentando lá. E já havia uma tentativa anterior a essas que havia sido obliterada, havia sido obstaculizada por ações policiais, que ganhou menos dimensão na mídia porque tinham outros propósitos investigativos e às vezes a gente não pode divulgar, sob pena de perder alguma atividade muito importante de trabalho. E trabalho às vezes de anos, né? De meses de investigação. Então, como nós vamos trabalhar isso? Eu me preocupo muito porque nós vamos ter dificuldade de interromper esse fluxo. E ele é contínuo. 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 Eles vão tentando. Rotineiramente, semanalmente, tem pessoas vindo para cá. Isso também é um pouco fruto do processo do sistema prisional. Os presos daqui vão para a região metropolitana, presos de lá vêm para cá. Essa é uma peculiaridade importante também. Vão criando vínculos, parcerias, amizades, e aí o criminoso pode sair da região metropolitana e receber apoio para se instalar aqui em Santa Maria. O criminoso daqui conhece aquelas pessoas através de um criminoso que ele conheceu aqui no presídio ou quando ele esteve preso lá. Ele consegue alguém para abastecer ele com drogas, ele consegue um novo negócio. Essa troca de informações entre eles. Transação sobre armas, enfim. Então nós vamos criando. E hoje há uma proliferação de armas nas ruas da cidade, hein? Adolescentes andando armados, roubando. Então esse é fruto de um novo fenômeno de violência que nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que passar. Esse processo ele é um processo que já atinge a região metropolitana há alguns anos, né? E ele começou a se espalhar e hoje a gente vê isso, não é só em Santa Maria, é Passo Fundo, é Santa Cruz, é Lajeado, é Caxias, Bento Gonçalves, são todas Pelotas também, conflagradíssima, né? Quer dizer, a criminalidade vem descendo, ela vem migrando. As facções criminosas brigando em Porto Alegre, os balas na cara e todos contra os balas. Isso faz com que algumas pessoas saiam de lá e venham procurar refúgio no interior, venham procurar novos negócios, novos parceiros, novos mercados, novas formas de ação em locais que não são conhecidos, são mais vulneráveis. A polícia não conhece, então vai ter dificuldade de identificar, né? Mas Santa Maria, para o nosso telespectador aqui, para o teu telespectador fiel que assiste o teu programa, é interessante ele saber que essa questão da segurança em Santa Maria ainda é privilegiada, que o nosso policial, apesar de todas essas dificuldades, ele trabalha.
Não tem dúvida. Ele trabalha muito. Não tem dúvida. Ele trabalha acima até da sua capacidade de responder às questões. Ele é um sujeito que trabalha um esforço sobre-humano, hercúleo, para dar respostas. Tanto é, Sandro, essas respostas que algumas coisas acabam aparecendo na mídia, que é a prisão, que é o recolhimento da droga, a apreensão da droga, a apreensão de armamento, que isso aí tudo acaba frustrando estas facções, né? E estamos fazendo muito mesmo com pouco. Mas aí uma coisa importante, Vargas, a gente dizer aqui para o nosso telespectador. O nosso telespectador, né? Isso. O que acontece? É importante porque a Brigada prende, como prendeu agora na última semana, pessoas também com carro clonado, vinham de Porto Alegre, vinham fazer algum negócio aqui, esse carro seria comercializado, há uma suspeita que tinham armas na negociação, foram presos pela Brigada Militar. O certo seria que nós parássemos a partir desta prisão da Brigada. Sim. E colocássemos ali 2 ou 3 policiais para investigar essas pessoas. Fazer todo o caminho. Caminho. Tanto em relação às pessoas daqui, quanto em relação às pessoas de lá. Certo. Só que diante desse quadro, dessa tormenta de fatos que estão acontecendo, nós não temos gente para ficar investigando. Não tem muito. condições Então, humanas para fazer. Nós temos que ficar focando naquelas investigações que nós visualizamos que elas têm possibilidade de êxito, que elas já têm fôlego, que elas já têm uma robustez probatória que vai permitir depois dar a resposta lá no judiciário também, para que o juiz possa condenar, né? Certo. Que é importante, né? Sim, largar um bom material lá para que não tenha... A resposta final é descobrir uma boa investigação, um crime importante que lesa a sociedade. Uma boa materialidade. Uma boa materialidade e uma boa resposta, que é a condenação dos infratores, certo, dos violadores da regra. Isso é a resposta que nós temos. E para isso, nós precisamos um inquérito, precisamos de tempo para fazer. E muitas vezes a gente está atropelado pelo tempo, pela falta de recursos, e tu vai fazendo aquilo que está ao teu alcance. É a questão do futebol que a gente faz o comparativo, que está batendo escanteio e correndo da área para cabecear. Quer dizer, exatamente, porque senão você não vai ter ninguém lá para receber a bola. Não tem ninguém. Quer dizer, então essa é a dificuldade. E isso nós vamos ter que achar soluções. Em algum momento, o governo do estado, eu sei que não é culpa do governador essa situação de hoje, mas é uma questão que precisa ser resolvida. Volto a dizer, eu acho que se nós resolvermos o problema da segurança no estado, nós conseguimos que todas as demais atividades possam produzir melhor, possam trabalhar melhor, o empresário possa investir mais. Sim. Quer dizer, tem toda uma questão que aonde é seguro, eu me arrisco a investir. Claro. Eu me arrisco a viver. Perfeito. Quer dizer, aonde eu tenho insegurança, né? Olha, para lá eu não vou. Eu não vou. As pessoas hoje começam, né, se a gente for ver para São Paulo, viu, um processo migratório em que as pessoas estão saindo dos centros urbanos e procurando viver nas cidades pequenas. Sim. Né? E isso é um fenômeno que vai chegar aqui em Santa Maria. E essa decisão, ela tem como base fundamental a segurança. A segurança é vital. Então, se nós tivermos um foco na segurança com investimento, e nós precisamos de material humano, e material humano bem estruturado. O crime... Vou dar um outro exemplo aqui, que é uma coisa que um dia vai acontecer aqui. Nós temos um novo cangaço agora. O que acontece no Paraná, São Paulo, Minas, Nordeste como um todo. Quadrilhas invadindo cidades, tomando conta. Nós tivemos algumas ações aqui no Rio Grande do Sul já, na região de Caxias, região da Serra, meio semelhantes a essa questão. Indivíduos armados que entram lá, roubam 1 ou 2 agências modus operandi totalmente diferenciado. Atacar lá o posto da Brigada Militar, porque em locais pequenos tem só um posto. Isso. Aí o sujeito chega lá porque ele quer estourar o caixa eletrônico. Tem delegacia, não tem delegacia, ou então vai chamar o policiamento para atender um fato. Isso, desvia o policiamento para o outro lado. Desviar a atenção. Vai criar o fato para que o policial tenha que se deslocar para lá e aí vai praticar a ação. Então, quando isso começa a acontecer, isso começa a levar uma intranquilidade, uma insegurança para comunidades altamente seguras, pacatas, ordeiras, que não são acostumadas com nenhuma forma de violência. Sim. E que dormiam de porta aberta, quer dizer, era tudo uma tranquilidade, que agora não existe mais isso. Então, se nós não olharmos para isso, daqui a pouco o Rio Grande do Sul vai estar afetado por esse tipo de crime. Se não for o criminoso de lá que vai enviar para cá, o daqui vai copiar o modus operandi daqui de lá e vai desenvolver ele aqui. É a especialização do criminoso, né? É a organização do crime. Então o Estado tem a obrigação de se organizar da mesma forma, né, com o mesmo empenho, ou melhor, com mais empenho, com mais capacidade de resposta. O Estado tem que ser mais organizado, né? Não basta eu aqui ser amigo do Coronel Vorney, do delegado Getúlio, e nós trabalharmos, trocarmos informações, fazermos operações integradas, se todo mundo tem suas deficiências. A gente procura dar as respostas, mas nem sempre a gente consegue dar todas as respostas que a sociedade requer, que a sociedade Sandro, precisa. tu falaste uma coisa agora aqui que nós já estamos chegando no final do programa
e que nós temos que também chamar a atenção nesse aspecto altamente positivo, que é o seguinte: a grande importância desta união das polícias, né? Nós vemos aí, diariamente, esta integração entre a Polícia Civil, a Brigada, a própria Polícia Federal, através do delegado Getúlio, enfim, toda a polícia, ela está muito bem relacionada, né, com os seus comandantes. Então, isso tudo é que aumenta esta resposta positiva, porque elas estão muito bem integradas. E nesta integração, delegado Sandro, existe também uma forte tendência da troca de informações, né? Com certeza. Então, esta troca de informações, não tenha dúvida nenhuma de que a comunidade vai receber essa resposta com maior rapidez. Então, isso tudo tem que ser elogiado aqui, né? E o outro elogio, Sandro, é o fator que, mesmo com todos esses problemas que nós estamos enfrentando aí, né? Seja ele da parte de governo, o salário atrasado, a falta de efetivo, a falta de material, os nossos efetivos ainda estão dando respostas. Estão dando respostas positivas. Pessoas são presas diariamente em Santa Maria, são ações da Brigada Militar, da Polícia Civil, todas trabalhando e as respostas acontecem, os crimes graves, todos estão tendo resposta, homicídios, tentativas de homicídio, investigações sobre os roubos que estão acontecendo. A gente caminha no sentido positivo. De buscar responder as questões. Sim. A integração, Vargas, isso aqui é uma coisa que tem que ser deixada clara. Não existe cidade, eu ouso aqui alguém a trazer um exemplo diferente, melhor que o nosso de Santa Maria. Eu ia falar isso e não quis, mas olha... Mas eu ouso, desafio alguém a mostrar um exemplo melhor. Existe uma integração, existe uma parceria, existe uma amizade pessoal, inclusive, né? Exato. Que não é de hoje, eu vou dizer. Do tempo que nós tínhamos ainda o Major Vargas, né? Isso. O Major Vorney, né? E eu era o delegado aqui na DEFREC, né? Verdade. Isso há muito tempo, né? Verdade. E a gente já trabalhava, já trocava informações, já fazia ações conjuntas, a DEFREC ia cumprir mandados e o BOI estava sempre junto com a gente. Pediu apoio, pediu apoio para o outro. Ações interior, a patrulha rural junto com a DEFREC combatendo o abigeato, ações no centro da cidade, as outras delegacias utilizando o aporte da Brigada Militar nas ações, fazendo operações, cumprindo mandados, prisões, muitas ações. Então, a integração ela é excelente. Isso é importante dizer. Nem em todos os lugares isso acontece com esta sinceridade, com este comprometimento. Sim. Olhando no olho, né? Olhando no olho. Hoje eu tenho a tranquilidade de levantar o telefone ou de ir lá no quartel da Brigada Militar, conversar. E vai falar com qualquer um deles com a maior tranquilidade. Vou dizer, olha, vamos deixar de agir aqui até amanhã ou depois, quando nós vamos fazer uma ação. A gente pode compartilhar essas informações e a gente age na confiança, né, naquele espírito de prestar o melhor serviço. Sim. E isso tem aqui há muito tempo e hoje estamos num momento esplêndido. A minha visão é uma visão de integração. Exato, porque pega assim, Sandro, esses comandantes que estão hoje, né? Por exemplo, aqui, tu pega o teu caso como delegado regional, que faz... Quantos anos faz que tu está em Santa Maria, Sandro? Eu estou em Santa Maria, vou fechar 12 anos em Santa Maria. Então imagina só, são 12 anos, né, convivendo diariamente com a nossa comunidade. Pegas o delegado Getúlio, a mesma coisa, né? Ainda esses dias eu conversando com o Getúlio e o delegado Getúlio me dizendo, olha, faz 10 anos que ele exerce a função de delegado titular da Polícia Federal aqui em Santa Maria. O coronel Vorney, que viveu a vida inteira dele aqui, saiu por um curto espaço de tempo, agora retornou, conhece tudo de Santa Maria. Então, nós temos que aproveitar este conhecimento e também esta amizade que já se fortaleceu entre as organizações e a interpessoal para nós, pelo menos, minimizarmos tudo isso. Delegado, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para o nosso telespectador, para a comunidade de Santa Maria, porque nós falamos aqui dos problemas, mas, acima de tudo, nós temos excelente efetivo. Esse efetivo que está trabalhando hoje é um efetivo comprometido, é um efetivo que veste a sua camiseta integralmente e que eu já quero aproveitar aqui, ao mesmo tempo, de parabenizar esse efetivo, né, que o senhor transmita como delegado regional a todo esse efetivo que não precisa ninguém nos dizer, nós observamos isso no dia a dia, né? Todas essas delegacias trabalhando dioturnamente em prol da nossa comunidade. Então leva daqui o nosso abraço, né? O carinho da comunidade de Santa Maria, que tem que dar
pelo menos essa motivação, né? Esse abraço de conforto, dizendo, olha, a gente sabe que está difícil, mas nós precisamos de vocês, toquem ficha aí que nós estamos ainda acreditando em todos vocês, mesmo com toda essa dificuldade. Então, leva daqui esse abraço para todo efetivo. Claro. E que eu gostaria que, para nós concluirmos o programa, que deixasse aqui, então, uma mensagem, né, que, mesmo com isso, a Polícia Civil está dando resposta para a comunidade. Com certeza. Eu acho que nós, independentemente dos problemas, das dificuldades, nós trabalhamos, nosso compromisso é com a sociedade, é com a nossa comunidade. Isso é o compromisso da Polícia Civil da região central do estado, da terceira região. Nós somos aqui 26 municípios que são atendidos. 26 municípios. Estão sob a supervisão da Delegacia Regional. Uhum. Nesses 26 municípios nós estamos... são 26 delegacias em 21 municípios. Né? 26 delegacias, 21 municípios. E nós estamos trabalhando em todas elas, dando esse atendimento, procurando buscar recursos. Eu sou um incansável batalhador, eu não me entrego, eu não fico reclamando, eu arregaço as mangas e vou trabalhar. É uma característica muito própria aí das polícias, né? E eu tenho certeza que nós precisamos mais do apoio da população. A população precisa se aproximar ainda mais. Já é a nossa parceira, mas pode ainda mais nos auxiliar, porque nos momentos difíceis, a união é que faz a diferença. E essa união já existe entre os órgãos de segurança. Nós precisamos nos unirmos ainda mais com a comunidade. A comunidade se aproxime mais, dê mais informações. Essa questão da informação é vital. Não existe crime que acontece nas ruas da nossa cidade que alguém da comunidade não tenha visto. Vamos trazer essa informação para a polícia, vamos facilitar. Já que nós temos algumas dificuldades, se a população se aproximar mais, se comprometer mais com essa questão da segurança pública, as respostas serão ainda melhores do que nós estamos dando hoje. Então, fiquem tranquilos que dentro do possível nós estamos fazendo o possível e o impossível para prestar um melhor serviço para a população. E agradecer aqui as palavras do amigo Vargas. É um prazer ter estado aqui contigo, né? Sempre à disposição do amigo e da TV de Santa Maria e da nossa comunidade. Maravilha. Também. Sandro, eu quero também aqui te agradecer e como é importante, Sandro, de nós transmitirmos essas informações para a comunidade, né? Então, o Cidadania e Segurança Pública, a TV Santa Maria, ela tem esse canal aberto para que isso possa acontecer, né? Então, em qualquer situação, faça contato com a gente e, sem dúvida nenhuma, aqui nós vamos lhe procurar mais vezes, né? Para vir até aqui e nós conversarmos, né? Além do senhor, outros delegados, né? Que a gente sabe das delegacias especializadas, enfim, mas como é bom o senhor estar aqui conosco, né? O delegado Sandro trazendo essas informações para a comunidade. Então, eu desejo sucesso, boa sorte e que, repito, leva daqui esse grande abraço, né, para todo o efetivo da Polícia Civil, que a gente sabe aí que são os guerreiros aí que estão sempre na luta, colocando a sua vida à disposição da comunidade, né, fazendo valer aquele juramento lá, de mesmo com risco da própria vida, estão aí defendendo a comunidade. Tá, delegado? Que Deus abençoe a todos. Tá bom, obrigado. Obrigado. Nós poderíamos aqui, eu falei para o delegado na hora do nosso intervalo, nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro conversando, porque realmente é um assunto palpitante, é muitas informações, por isso que vamos trazer mais vezes aqui o delegado Sandro para conversar conosco e principalmente informar daquilo que está acontecendo na nossa cidade e que é do nosso interesse sim, porque é a nossa segurança. Mas eu quero aqui ressaltar o encerramento que o delegado Sandro fez agora no programa. Ele pediu o auxílio da comunidade e eu quero reforçar isso que ele fez o pedido. A comunidade tem sim que estar ao lado da polícia. Ela não pode fechar os olhos de uma situação que muitas vezes não lhe interessa de forma direta, mas nós temos que agir de forma preventiva, porque daqui um pouco nós seremos a próxima vítima. E isso nós não podemos deixar acontecer. Com isso, precisamos que a comunidade esteja junto com a polícia, que ligue para a Brigada Militar, que ligue para a Polícia Civil, fale de forma reservada, o assunto, a identidade, o telefone vai ficar sob sigilo. Façam esses contatos, porque assim vocês não têm ideia de como estarão auxiliando as forças policiais da nossa cidade e do estado. Então fica aqui esse pedido de forma mais reforçada que o delegado Sandro já fez. Lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, de forma inédita. Depois com mais 3 repetições. Às quintas-feiras, às 19h15,
depois às sextas-feiras às 23 horas e aos domingos às 20h30. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, muito obrigado pela audiência semanal. Tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.